Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs. É pela infinita graça do nosso Senhor Jesus que nos encontramos aqui. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo aqui em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 5, os versículos 8 a 10, por favor. Romanos capítulo 5, os versículos 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora preste atenção em algumas frases aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, observe bem, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, é no glorioso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos aqui congregados nesta manhã. É confiados na Tua misericórdia, é confiados no poder do sangue de Cristo Jesus, é confiados no poder do Teu Espírito Santo, que nós estamos reunidos aqui em Teu nome, pedindo o Teu socorro nesta hora, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos sentir a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha nos perfurar nesta manhã, em nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que não haja nenhuma distração no nosso interior, que tire a nossa atenção da Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, o tema que eu quero dar a esta mensagem é salvos pela vida. Eu creio que todos nós estamos muito bem familiarizados com a salvação pela morte de Cristo, mas talvez muitos não estejam familiarizados com a salvação pela vida. E esse paradoxo é extraordinário, porque muitos creem que toda a obra salvífica de Cristo Jesus se limita à cruz do Calvário. Isso não é verdade. Muitos creem que a salvação ela foi completada na cruz do Calvário. Isso não é verdade. Olhe bem o que Paulo diz, muito mais agora. Muito mais. Há uma salvação que ainda está sendo realizada. A obra de Cristo, ela não terminou no Calvário. A obra de Cristo, ela entrou na morte, saiu da morte, ascendeu, e essa obra continua no trono, operando em nosso favor. A Epístola aos Hebreus é um tratado divino para poder expor para nós essa grandiosa doutrina. Grande parte dos irmãos não tem familiaridade com isso, não tem conhecimento, não compreende o que Cristo está fazendo agora, ele só olha para o que Cristo fez. Isso é muito importante, mas não há nenhum sentido bíblico você olhar para o que Cristo fez e não saber o que Ele está fazendo. E aqui nós vamos entrar num ponto muito especial, e talvez eu digo para vocês, um dos mais gloriosos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, esta salvação pela vida.
Observe que aqui ele fala que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você olha para o passado. Agora, olha o versículo 9. Logo, muito mais agora. O que ele quer dizer muito mais agora? Não foi suficiente a obra do Calvário, foi totalmente suficiente. Porque sem esta obra, tudo se desintegraria. O mundo estaria em completa destruição ou completamente desintegrado. Satanás teria um reino sobre toda esta terra. Agora imagine, irmãos, alguns estudiosos creem que aquilo que aconteceu em Apocalipse capítulo 5, quando João, ele tem aquela visão, daquele livro, com 7 selos, totalmente selado, e aquela voz que dizia, que ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, e João disse, e eu chorava muito, até que uma outra voz disse, o Cordeiro venceu, a raiz de Jessé venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então agora João vai ver o outro lado da obra de Cristo, porque João era um daqueles que estava ali, vendo a ascensão do Senhor, que foi tomado por uma nuvem. Agora João vai ver o outro lado da nuvem, e nesse outro lado da nuvem, está aquele que venceu por nós, aquele que entrou por nós, e muitos de nós não temos a dimensão, a compreensão da dimensão da obra de Cristo agora. Se aquela obra do passado satisfez toda a justiça de Deus, se aquela obra do passado aplacou a ira de Deus que era contra nós, muito mais agora é o que Ele está fazendo em nosso favor. Aqui em Hebreus vai dizer assim que Ele está conduzindo, no capítulo 2, muitos filhos à glória. Muitos filhos à glória. Então veja bem, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. O que significa justificados pelo seu sangue? Significa que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa aquilo que está lá em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14, que diz que Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Havia um escrito de dívida que era contra você, era contra mim, era contra nós, e segundo esse escrito de dívida, nós estávamos eternamente condenados. Segundo esse escrito de dívida, Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos enviasse para o inferno. Vou dizer algo para vocês, todos nós aqui merecíamos o inferno por justiça. Todos nós merecíamos o inferno por justiça. Deus nunca encontrou o impossível diante dele, nunca. Para Deus tudo é possível, não é impossível. Mas eu tomo aqui a liberdade de dizer algo com extrema reverência em meu coração. Debaixo das mãos do Senhor, eu falo algo para vocês com extrema reverência. Um dia Deus teve que lidar com um problema extremamente difícil para ele. Eu falo isso com reverência, irmãos. Como Ele poderia perdoar você? Como Ele poderia perdoar a mim? Como Ele poderia perdoar a nós? Sem ferir o seu caráter santo, o seu caráter justo. Porque se Deus tivesse que tratar conosco sem a cruz, nenhum de nós estaremos aqui.
Porque a ira de Deus não recolhe. Deus não recolhe a sua ira. Deus não retém a sua ira. Nós éramos os filhos da ira. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. Ninguém aqui nasceu filho de Deus, todos nós nascemos filhos da ira, destinados à ira. Deus não podia nos perdoar da mesma forma como Ele criou o mundo. Haja luz, Ele poderia dizer, haja perdão? Claro que não, irmãos, porque se Deus nos perdoasse dessa forma, Ele não seria justo, porque Deus é a sua própria lei. A própria lei de Deus é o seu caráter santo. Então, como que Deus poderia nos perdoar? Porque toda satisfação de Deus não se encontrava fora dele. Toda satisfação de Deus reside dentro dele. Como Deus poderia encontrar satisfação da sua justiça em nos perdoar na cruz do Calvário? Só havia um caminho. É aqui que entra o conselho da Trindade. Aí encontramos o lugar do Filho. Deus tomou o seu Filho e levou naquela cruz. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu os meus pecados. Ele conheceu os seus pecados. Ele não conheceu os nossos pecados no sentido apenas de consciência. Ele experimentou a condenação dos nossos pecados do seu próprio corpo. Ele não conheceu o seu pecado, mas ele conheceu os nossos. Ele não só conheceu os nossos pecados, ele experimentou as consequências dos nossos pecados. Você sabe qual é uma definição do inferno? A definição do inferno é o abandono total de Deus. É ser abandonado totalmente por Deus. Quando Jesus lá na cruz do Calvário, em Mateus capítulo 27, quando ele diz, Deus meu, porque me desamparastes, porque me abandonastes. Essa expressão é uma definição do que é o inferno, é ser abandonado por Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele conheceu o abandono do inferno. Ele conheceu o terror do inferno, que eu e você nunca conheceremos. Sabe por quê? Porque ele derramou sobre o seu único e amado Filho toda a ira que era contra nós. Ele tomou o nosso lugar de culpados, ele tomou o nosso lugar de condenados, ele tomou o nosso lugar de filhos da ira, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como filhos de Deus. Você consegue entender isso? Então Deus não podia nos salvar de qualquer maneira. A Bíblia não diz que Deus nos salvou de qualquer maneira, a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Significa de uma maneira que humanamente nós não podemos chegar ao fim da compreensão. Então Deus não podia nos salvar por seu amor e ferir sua justiça. Então aqui entra um ponto muito importante: perdoar. Quem merece ser perdoado é humano. Perdoar quem não merece, quem não é digno de ser perdoado, é divino. Deus não perdoou pessoas que mereciam ou que eram dignas de perdão. Deus perdoou pessoas que não eram dignas de perdão. Eu, você, nós não éramos dignos de perdão. Nós éramos os filhos da ira. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Mas o versículo 4 de Efésios 2 diz assim, olha o que ele diz, e aqui você vai ver a salvação pela morte e a salvação pela vida. Então diz, nós, versículos 1 a 3 de Efésios 2, que estávamos mortos, filhos da ira, andávamos em desobediência,
Aí ele vai começar assim o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Sabe o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Ele não dá a você, é Deus não dá a mim, é Ele não dá a nós o que merecíamos. A misericórdia de Deus é Ele não dá a nós o que merecíamos, e a graça de Deus é Ele dar a nós o que não merecíamos. Nós não merecíamos a graça, Ele nos deu a graça. Nós merecíamos o inferno, mas porque Ele é rico em misericórdia, Ele não nos deu a condenação do inferno, Ele nos deu Cristo Jesus. Aleluias. Então você consegue entender isso? Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente. Essa palavra juntamente no texto grego original é, Ele nos uniu na morte do seu Filho. Irmãos, isso é lindo. Sabe por quê? Espiritualmente falando, tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco. Tudo. No dia que você creu, no dia que você recebeu esta grande salvação, tudo o que ocorreu com Cristo, ocorreu também com você. Observe bem, Romanos capítulo 6, o versículo 5, diz que nós fomos unidos com Ele na morte do seu Filho. Romanos 6,4 diz que nós fomos sepultados com Ele. Romanos 6,5 diz que nós fomos unidos na semelhança da sua morte. Então nós fomos sepultados com Ele, nós morremos com Ele. Só que, Efésios capítulo 2, versículo 6, na continuidade do texto que eu estava citando para vocês, diz que juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aí Colossenses, a epístola aos Efésios tem 6 capítulos e 150 versículos, desses 75, mesmo que de forma condensada, está em Colossenses. Colossenses nos revela que Cristo é o mistério de Deus, e Efésios nos revela que a igreja é o mistério de Cristo. Essas duas cartas, como que duas cartas irmãs. Então Colossenses 3 vai continuar, Efésios 2,6. Efésios 2,6 diz que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Colossenses 3,1 diz assim: se pois ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Você pode ver a riqueza daquilo que é a vida cristã, você pode ver a beleza daquilo que é a vida cristã. Vida cristã não é vida religiosa, vida cristã não é uma vida espiritualista. Vida cristã é uma vida com realidade espiritual. Nós precisamos sair dessa periferia religiosa, nós precisamos sair dessa quinquilharia espiritualista, nós precisamos entender que as verdades celestiais, elas são reais na nossa vida. Desde que Cristo morreu e assentou no trono, e o Pai enviou o seu Espírito para habitar o nosso coração e o trono de Deus tem uma íntima ligação, a eternidade já existe dentro de nós. Isso é salvação. Então agora, se nós compreendemos a grandeza dessa salvação pela morte, nós temos que entender a grandeza da salvação pela vida. Porque aqui nós vamos ver nesses dois textos aqui. Vamos mais uma vez dar uma olhada aqui.
Ele diz assim: logo, muito mais agora, muito mais, sendo perdoados, justificados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer muito mais agora? Observe o versículo 10, ele diz que nós, que éramos os inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Isso é muito especial, irmãos, reconciliados pela morte do seu Filho, porque esta obra redentora, ela nos colocou numa posição elevada, nos tirou de uma condição de trevas, onde nós éramos os filhos da ira, e lá em Colossenses 1,3 diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aqui nós temos a filiação, este assunto é muito rico, irmãos. Então ele nos colocou em uma filiação eterna. Aí ele vai dizer, muito mais reconciliados. O que existe maior do que essa reconciliação? O que esse muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, há algo maior do que isso? É a salvação pela vida. A salvação pela vida é o que ele está fazendo hoje. E muitos cristãos não estão vendo isso. Nós estamos num processo de uma jornada ascensional. Eu e você estamos, espiritualmente falando, em uma peregrinação ascensional. Como está aqui em Colossenses capítulo 3. Nós pensamos, é nas coisas do alto. Nós buscamos, são as coisas do alto. O nosso padrão é celestial. Por isso que o cristão hoje, que entende o Evangelho e vive do modo digno do Evangelho, ele não está preocupado com o amanhã, ele não está preocupado quem é o anticristo, ele está preocupado quem é Cristo. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com esse mundo, porque ele tem certeza aonde ele sempre estará, com quem ele sempre estará. Ele tem certeza do seu destino. Ele não tem uma esperança morta, ele tem uma esperança viva, uma esperança que ressuscitou. A nossa esperança não é a última que morre, a nossa esperança é vida, a nossa esperança ressuscitou, a nossa esperança está no trono, a nossa esperança voltará para nós. Isso muda tudo, irmãos. Se nós não entendemos o que é vida cristã, do ponto de vista dessa exposição, então o que nós temos é uma religião onde as pessoas estão esmagadas por ansiedade, por transtornos psicossomáticos, onde as pessoas estão escravizadas em suas emoções, onde as pessoas estão aí desesperadas, mesmo tendo uma Bíblia aberta. Não adianta você ter uma Bíblia aberta se a palavra não salta para dentro do seu coração. Não é você que tem que ler a Bíblia, é a Bíblia que tem que te ler, é a Bíblia que tem que falar no seu coração, é a Bíblia que tem que te trazer vida, é a Bíblia que tem que te trazer revelação, é a Bíblia que tem que te atrair para o trono, para a oração, para a devoção, para a rendição, para a consagração. A gente acha que esse livro, ele tem uma força literária. Ele não tem uma força literária, ele tem uma força divina. Essa palavra é vida, essa palavra é poder, por mais que ela seja escrita. É a palavra escrita de Deus. Mas vamos avançar, meus irmãos e irmãs. Então vamos lá. Lá na cruz, o que nós temos? A obra do Salvador, a obra do Redentor. E hoje, o que nós temos? Quanto à salvação pela morte, nós temos um Redentor, nós temos um Salvador. E quanto à salvação pela vida, o que nós temos? Nós temos um sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus, ele não é da ordem de Arão. A ordem de Arão, todos os sacerdotes judaicos, eles vinham da ordem de Arão, é o sacerdócio araônico, mas o sacerdócio de Cristo é antes do sacerdócio araônico. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está registrado lá no livro de Gênesis.
no capítulo 14, versículo 18, você vai ver que quando Abraão volta daquela grande batalha, com 300 homens, ele venceu um exército que era muito mais poderoso do que o exército de Abraão. Ele venceu aqueles 5 reis. E quando ele volta, aquele personagem celestial, alguns creem que é uma cristofania, faz todo sentido, mas não quero entrar nos detalhes. Se você crê que não é, nós não vamos nos dividir e não vamos deixar de partir o pão por isso. Mas uma coisa é certa, há uma cristofania aqui que é explicada no livro de Hebreus. E ele vem, e o que ele faz? Ele ministra a Abraão, ele serve a Abraão com pão e vinho. Isso nos mostra justamente o que é a salvação pela vida. Porque agora, nós vamos ver que a obra do Calvário tem em vista a justiça de Deus, a glória de Deus. Aquela justiça que estava coberta pela sua ira contra nós. A glória que foi ofendida quando o homem caiu. Então a salvação redentora tem a ver com a justiça de Deus, tem a ver com a glória de Deus. Mas a salvação pela vida tem a ver com aquele que está no trono, Cristo no trono, ministrando o Pai para nós. Agora, essa salvação tem a ver conosco, é o que Ele está fazendo conosco agora, é o que Ele está fazendo por nós lá no trono. Então, a cruz é a salvação pela morte, o trono é a salvação pela vida. Então, é isso que você tem que entender. Vamos observar algo muito especial, porque aqui você vê que nós somos salvos pelo sangue. Esse é o trabalho do nosso Redentor, mas ser salvo pela sua vida é o trabalho do sumo sacerdote. Cristo na cruz é o nosso Redentor, Cristo no trono é o nosso sumo sacerdote. Agora há um detalhe muito especial, eu gostaria de mostrar para vocês, por favor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículos 22 a 25. Hebreus capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 21. Porque os outros certamente foram feitos sacerdotes sem juramento. Este, porém, com juramento daquele que disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, a tradução dessa palavra é rei de justiça. Por isso mesmo chegou a ser Jesus fiador de uma aliança melhor, uma aliança superior. E além disso, outros muitos foram feitos sacerdotes devido à morte, foram impedidos de continuar. Mas este, já que permanece para sempre, tem um sacerdócio intransferível. A palavra aqui, a tradução dela do grego é insuperável. Insuperável. Aí ele diz: por isso também pode salvar completamente os que, por meio dele, se aproximam de Deus, vivendo para sempre, intercedendo por eles. Percebe que coisa linda tem aqui? Aqui então nós temos uma porção que nos fala o que é salvação pela vida. É a salvação que Ele está realizando agora. Ele está fazendo algo agora na tua vida, agora na minha vida. Ele está fazendo algo em nós a partir do seu trono. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra. Lá no seu trono, Ele está fazendo uma obra. Volte comigo alguns versículos anteriores aí. Veja o capítulo 4, aqui de Hebreus, que diz assim no versículo
14, tendo, essa palavra, no texto grego significa uma posse intransferível, uma posse segura, tendo, o termo aqui é parresia, uma posse segura, significa que você tem, que ninguém pode te tomar, isso já foi dado a você, pertence a você, ninguém tem um direito de te tomar. A questão, irmãos, que eu me lembro de uma história muito interessante, um homem muito rico, que morava no interior, tinha muito desejo, era o sonho dele viajar de navio, então era muito simples, embora tivesse muito dinheiro, nunca tinha ido na cidade grande, uma capital, mas ele sonhava em viajar de navio, e ele conseguiu comprar uma passagem, e aí ele pediu para a mãe dele fazer um caldeirão de farofa, e ele foi para o navio, entrou na sua cabine, então ele andava pelo navio, achava tudo bonito, entrava no restaurante, via as pessoas comendo, mas na hora do almoço ele ia lá e comia farofa, na janta comia farofa, café da manhã comia farofa, e depois saía vendo aquelas pessoas, pensava, como elas são felizes, que coisa bonita, por que eu não comprei uma passagem mais cara, mas toda hora, todo dia, até que a farofa acabou, aí a viagem era longa, ele já estava amarelo de fome, aí ele estava olhando ali, escorado, olhando o mar, bem desanimado, aí chegou uma pessoa e falou, está tudo bem? Ele disse, não está bem não, eu estou com muita fome. Você está passando mal? Sim. Por isso você não come? Não é isso, eu estou passando mal porque minha farofa acabou. E farofa? Você come farofa? Você tem alergia a alimento? Ele disse, não, é porque eu comprei a passagem e trouxe farofa, e eu achei que a farofa ia dar para uns 20 dias, aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver sua passagem, vai buscar a passagem. Ele buscou a passagem, falou, não, sua passagem é igual a minha, você tem direito a café da manhã, almoço, janta, lanche, então, porém, o buffet fica aí, quase que 24 horas, come à vontade. Sabe, irmãos, que muitos de nós temos recebido essa salvação, mas não desfrutamos dela. Muitos de nós temos este sumo sacerdote, mas nem sabemos. Já lemos muitas vezes, mas nunca essa palavra penetrou. Então deixa eu ler de novo o texto. Tendo, portanto, um grande, o maior, o insuperável, sumo sacerdote, que passou através dos céus, na ascensão, quando as portas celestiais se abriram, lembra? Salmo 24, levantai portas às vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Ele entrou por nós. Aí diz assim, Jesus, o Filho de Deus, guardemos esta confissão. Aí ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, das nossas incapacidades, das nossas debilidades, porém que em tudo ele foi tentado como nós, ele foi tentado como nós, ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é angústia, ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas ele foi o varão aprovado por Deus, ele foi aquele que disse, aí vem o inimigo, aí vem o diabo, e ele não tem nada em mim. O diabo não teve nada do que culpá-lo, do que acusá-lo, nele não havia nenhuma nódoa do pecado, ele foi aquele que venceu o pecado, ele foi aquele que venceu o mundo, ele foi aquele que ao morrer, ele entrou na morte, matou a morte, destruiu a morte, ressuscitou, e ele é o nosso sumo sacerdote. É esse que você tem, é esse que você tem, é isso que você tem. Ele se compadece das nossas fraquezas. Agora, olha a beleza desses textos. O que diz agora o versículo 16? Aproximemo-nos, pois, com confiança, aonde, irmãos?
Quando você ora, qual é a sensação que você tem? Que você está no seu quarto? Que você está na reunião? Que você está lá no seu carro? Você está na cozinha? Você precisa mudar isso. Oração significa a presença, nossa presença no trono. E quantas vezes você se sente indigno? Quantas vezes você não se sente merecedor? E quem disse que é pelos nossos méritos? O que nos torna aceitáveis diante de Deus são os méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua obra na cruz e o poder do seu sangue efetuou uma obra tão estupenda na nossa vida. Quando Deus olha para nós, Ele vê o poder e a eficácia do sangue de Cristo Jesus. Você está vendo aqui? Aproximemo-nos, portanto, com a palavra parresia, com confiança, com ousadia. Por que você tem perdido a ousadia, meu irmão? Por que você tem perdido a alegria, minha irmã? Por que Satanás fica aí como um acusador na sua vida e você está aceitando isso como uma condição normal? Você precisa confiar no poder do sangue de Cristo Jesus. Você precisa se libertar disso e saber que a sua vida foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo, como diz Paulo em Colossenses 2,15, Ele despojou todos os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, quando deles triunfou na cruz do Calvário. Aquela não é somente a vitória dele, pela morte aquela é a vitória dele, pela vida essa também é a nossa vitória. Se a obra da cruz é a nossa experiência objetiva na vida de Cristo, a experiência do trono, ou a obra do trono, a ascensão até o trono, aquele que foi aos céus e ascendeu, está sentado no trono, aquele lá, aquela experiência lá, ela é nossa hoje. Um texto que eu usei repetidas vezes, nesse final de semana aqui para os irmãos, quero dizer para você. Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Observe bem, irmãos. Paulo vai dizer assim: e qual a suprema? A palavra aqui suprema é a palavra upérbalo, é uma força extravasante. Geralmente era a palavra usada para explicar quando se lançava um dardo nos Jogos Olímpicos e ultrapassava o limite, quebrava o recorde, upérbalo. E qual a suprema grandeza? A palavra grandeza aqui é megaton, uma unidade comparativa à explosão de 1 milhão de dinamites, uma explosão estrondosa, poderosa, potentosa. E qual a suprema grandeza para conosco os que cremos? Segundo a eficácia. A palavra eficácia ali é energia, fala de energia, é como que uma força elétrica poderosa, somada aí com esse upérbalo, com esse megaton, o qual a suprema grandeza do seu poder. E qual a suprema grandeza do seu poder? A palavra aqui, poder, é dunamis. Segundo a eficácia, energia, dunamis é dinamite. Veja quantas palavras Paulo vai empilhando aí. Os críticos diziam que Paulo, ele sofria de um problema chamado tautologia. É uma forma crítica, como você critica um escritor, que ao invés de dizer assim, esse teto é branco, ele vai dizer, esse teto é sublime, é muito lindo, ele é muito claro, claríssimo, ele é branco. Então eles falam, por que não disse logo que é branco? Então eles criticam Paulo de tautologia. Não é, irmãos. Deixa eu te contar um segredo e guarde isso. Todas as vezes que você estiver lendo as epístolas de Paulo, você vai ver que ele começa a exagerar palavras para dizer uma coisa, fique ali. Fique ali. Olha o capítulo 2, não vou nem citar para não criar um caminho prolixo aqui. Colossenses 2, versículos 1 e 2. Ele vai dizer uma coisa só, ele vai empilhar um tanto de coisa. É assim, pare. Porque cada palavra tem um significado. Ele está querendo falar de uma coisa que é mega, que é grande, que é difícil de descrever. É como se ele tivesse tomado de espanto. Então ele vai dizer qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia. Aí ele vai usar outra palavra, força, é a palavra cracia,
que é uma palavra usada nos tribunais, quando um advogado, ele estava extremamente inspirado, com um discurso de força, de poder, de convicção, para colocar um réu em liberdade. Segundo a eficácia da força do seu poder, poder aqui por último, não é dunamis, é ischios, é um poder inerente e pertencente só a Deus, é o poder que define Deus. Aí o que ele vai dizer no versículo 20? O qual ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Que poder que Deus usou! Imagine como foi a ressurreição de Cristo. Ele já tinha matado a morte. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele disse: tetelestai, acabou, terminou. Quando ele disse isso, sabe quem morreu? A morte, e não Cristo. Porque ele não morreu, ele entrou na morte. Não foi a morte que matou ele matou a morte. Agora você imagine o outro grande evento celestial, quando Deus vai ressuscitar a Cristo Jesus, é como se todo o inferno fosse sacudido. Veja o triunfo da sua ressurreição, e diz que Deus o fez assentar nos lugares celestiais, mas não só isso, isso aí é salvação pela morte. Deus fez tudo isso, para que por meio da morte do seu Filho, Ele nos salvasse, mas ao outro lado, Efésios 2,6, que você vai ver, a mesma coisa, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, já citei tudo isso, já citei, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, e nos fez, versículo 6, assentar nos lugares celestiais. Meu irmão, minha irmã, pare esse dia, leia esses dois textos, ouça esta palavra. Você não tem o direito de ser uma cristã medíocre, você não tem o direito de ser um cristão medíocre. Meu irmão, minha irmã, o caminho do trono, onde Cristo está como nosso sumo sacerdote, está aberto para nós. Você pode aproximar com confiança, mas você pode dizer: mas irmão, quem eu sou? Olha eu. Você conhece a história de Mefibosete, aquele filho de Jonathan, que era uma criança, quando a mãe dele, a ama, aliás, soube que Davi havia tomado o trono, o que ela fez? Ela pegou aquela criança e saiu correndo, e ela caiu sobre aquela criança e quebrou suas duas perninhas, e ela o levou para Lodebar, e ali, aquela criança cresceu. Lodebar significa em hebraico, lugar ermo, longínquo, era um sinônimo de periferia. Lá estava Mefibosete, abandonado, aquele que nasceu num berço de ouro, agora está lá naquele lugar ermo. Um dia Davi amanhece, chega para o seu servo Ziba e disse: há alguém da casa de Saul para que eu possa exercer misericórdia? Aí Ziba diz assim: há um filho de Jonathan, ele é deficiente, suas pernas foram quebradas. Onde ele está? Ele vive escondido, lá em Lodebar. Davi diz: mande buscá-lo. Imagine para Mefibosete, que viveu nesse anonimato, nesse mundo hostil. Imagine eles que cresceu sem os pais, criado por uma ama. Imagine, tome isso para os nossos dias, quantos complexos, quanto de medo, de insegurança havia no coração dessa criança. Estava ali escondido, com medo, qualquer hora poderia ser descoberto. Ele dormia com medo, acordava com medo, ele não se sentia digno, e de repente uma carruagem para na porta da sua casa, desce Ziba com os soldados de Davi, e pergunta para ele: você é Mefibosete? Ele disse: sim, eu sou eu. Davi mandou te buscar. O que ele pensou, irmãos? Tudo acabou. Quando ele entra até Davi, Davi disse: Mefibosete, ele disse: aqui está o teu servo, meu senhor.
Mefibosete, eu quero te dizer algo, quero ser bem direto. Todas as terras do seu pai serão tuas, e todos os dias tu vais sentar na minha mesa para comer comigo todos os dias. Isto é, aproximar ao trono da graça. Irmãos, ele abriu essa porta do trono da graça para que eu e você entremos todos os dias. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele sabe das nossas fraquezas. Deixa eu colocar um texto junto a esse. Aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19, o mesmo sentido. Olha o que diz: como inicia esta porção aqui do capítulo 4, meu irmão, você tem, minha irmã, você tem. Não deixe o inimigo obscurecer o seu entendimento, não deixe o inimigo te manter na ignorância, não deixe o inimigo te manter numa vida de fracasso, não deixe o inimigo te manter no cativeiro emocional, que ele está te esgotando, ele está destruindo o seu casamento, está destruindo suas emoções, ele está te colocando no estado de miserável, como Mefibosete em Lodebar. Hoje você pode entrar na sala do trono em oração, em adoração, e curvar e dizer que você tem o sumo sacerdote, aquele que entrou por você. Jamais poderíamos entrar. Quem poderia entrar no Santo dos Santos, irmãos? Um homem, uma única vez, somente uma única vez. Mas glórias a Deus, irmãos, aquele véu que separava já não separa mais. Ele rasgou o véu quando ele foi transpassado na sua carne. O véu foi rasgado. Agora nós podemos entrar. Quando você diz que você entrou, que você orou, que você falou, que ele falou com você, isso tem que ser realidade espiritual. Então você vê isso aqui. Ele diz assim, Hebreus 10, 19, tendo, pois, a mesma palavra aqui, acheguemo-nos, é a mesma palavra lá, parresia. Tendo, pois, intrepidez, aqui intrepidez é parresia, acheguemo-nos, é como se você estivesse lendo aqui, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez, por que intrepidez, irmãos? Quando você lê o último capítulo, os últimos versículos de Romanos 7, você vai ver ali a lei de Deus, e você vai ver a lei do pecado, a lei do pecado e da morte. Quer ver, por favor? Olha que coisa linda aqui, Romanos 7, é isso que implica na vida de muitos cristãos. Por que eles não têm uma vida num plano mais alto? O Senhor não te chamou para você viver o evangelho de periferia, o Senhor te salvou para você viver o evangelho que tem uma realidade celestial para a sua vida. Nós devemos ter o coração no trono e os nossos pés nessa terra. Assim deve caminhar um cristão. Nosso coração está no trono, mas os nossos pés estão na terra. Olhe bem, Romanos capítulo 7, ele diz assim, versículo 22, porque, segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus. Aqui ele está falando do Espírito. Mas vejo outra lei em meus membros que guerreia contra a lei da minha mente, que me leva cativo, a lei do pecado. Então nós temos a lei de Deus, e agora nós temos a lei do pecado. A lei de Deus está no nosso espírito, mas a lei do pecado está nos nossos membros. Aí o que Paulo vai dizer no versículo 24? Miserável, desgraçado homem que sou, quem poderá me libertar deste corpo de morte? Irmãos, você sabe que uma das maiores alegrias que eu tenho na leitura da Bíblia, é toda vez que eu chego nesse capítulo e sei que ele não termina no versículo 24, eu glorifico a Deus. Irmãos, de verdade, quando eu olho para esse versículo 25, eu tenho vontade de dar um grito muito alto, porque está assim, mas, graças a Deus, por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas na carne, infelizmente, irmãos, tem uma lei do pecado. Então, tem um problema aí. Não tem, irmãos, não tem, porque quem dividiu a Bíblia não foi Paulo,
Quem dividiu a Bíblia foi Stephen Newton, e depois, com a ajuda do cardeal Hugo. A Bíblia não foi escrita por Paulo com essas divisões. Porque agora veja o primeiro versículo do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, minha irmã, se a gente pegar um algodão aqui e soltar, o que vai acontecer com ele? Vai cair, uma agulha vai cair, isso chama-se a lei da gravidade, é a lei da gravidade. E como que nós podemos entender isso? Como que um avião voa? Deus quebra a lei da gravidade? Não. O que faz o avião voar é a lei da aerodinâmica, uma outra lei que supera essa lei. Então Deus nos deu uma outra lei, a lei do Espírito de vida em nós, por meio de Cristo Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte. É isso que você tem que saber. Não há condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora observe isso aqui, ele diz assim: tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos. Você pode entrar. Jeremias 17:12, trono de glória exaltado nos céus é o lugar do nosso santuário, aquele trono que um dia o nosso Senhor vai julgar todas as nações depois do milênio. Para nós é o trono de glória, é o trono da devoção, é o trono da comunhão, onde nós, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, pode nos levar em oração, em alegria, em louvores, em contemplação, em meditação, em oração. Então você pode ver isso é vida cristã. Não aceite uma vida cristã que seja menos do que isso. Não permita que esse evangelicalismo translocado dos nossos dias te leve a viver uma vida medíocre. Viva a vida cristã, confiado plenamente naquilo que Cristo fez por você e naquilo que Ele está fazendo por você. Ele está lá no trono, Ele é o nosso intercessor, Ele está nos salvando totalmente, Ele está nos salvando completamente. Ele não terminou a sua obra salvadora está concluída, mas ainda há uma parte em nós que precisa ser resgatada, esse corpo, e um dia isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando, Ele não desistiu de você, o amor dEle é o amor de quem não desiste. Se não tivéssemos aquele sumo sacerdote no trono, todos nós já teríamos naufragado em nossa vida espiritual. Por que estamos aqui? Porque Ele está lá no trono, intercedendo por nós. Sua vida tem nos salvado hoje. É isso que o Espírito Santo comunica, é isso que o Espírito Santo transmite. A obra daquele sumo sacerdote no trono é a obra que o Espírito Santo está transmitindo para dentro da nossa vida. Por essa razão, é imperativo que nós sejamos cheios do Espírito. E aqui está uma verdade profunda, porque muitos cristãos têm vivido um evangelho periférico. Não viva mais, meu irmão, minha irmã, não aceite isso, não aceite viver vida cristã medíocre. Olhe agora para esses textos, há um céu aberto para nós. Isso não pode ser utopia, isso não pode ser utopia. Se isso for utopia, a volta do Senhor também será utopia. Se isso não é verdade, reinar com Cristo não é verdade. Se isso não faz sentido, a ressurreição de Cristo também não faz sentido. Nada faz sentido. Nós estamos aqui vivendo uma vida comum, Deus está jogando dados conosco. Isso não é verdade. O que é verdade é que se nós não tivéssemos
esse sumo sacerdote, no trono, Satanás já teria dilacerado a nossa vida. Ele não tem poder contra nós. Ele veio matar, roubar, destruir, mas ele não tem poder de nos matar, de nos roubar, de nos destruir. Por quê? Porque nós temos o intercessor dentro de nós, e nós temos o intercessor diante do trono. Satanás sabe disso. Olhe para Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto mais, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Não é bem assim? Quando você chega no versículo 12, ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Quem aqui pode vencer essa hierarquia satânica? Quem? Eu jamais. Porque eles, todos essas classificações de demônios, são infinitamente mais poderosos do que nós. Mas por que eles não nos destroem? Porque há um sumo sacerdote no trono, que é infinitamente mais poderoso do que todos eles. Você pode adorar o Senhor por isso. Amados irmãos e irmãs, eu quero terminar por aqui, mas se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir nesse mesmo assunto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude você, que o Senhor abra o seu entendimento nessa manhã de uma maneira poderosa e extraordinária, que você possa se sentir nessa manhã como Mefibosete na sala do rei, na mesa do rei, comendo com o rei, saber que você pode entrar, você tem liberdade, você tem ousadia, você pode correr para a sala do trono, você pode se ajoelhar, você pode prostrar, você pode se render, você pode adorar, você pode glorificar, você pode orar, porque há um sumo sacerdote por nós sentado naquele trono. Aquele não é o trono do juízo, aquele é o trono da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos e te bendizemos. Louvado para todos sempre é o teu nome. Senhor, abre o nosso entendimento espiritual aqui nesta manhã, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te tocar, Senhor. Que alegria saber que há um caminho aberto para nós na tua presença. Senhor, nós não apenas sentimos a tua presença aqui conosco, não apenas dentro de nós, nós também podemos sentir a tua presença diante do teu trono, Senhor. Trono que um dia contemplaremos com os nossos olhos, mas que hoje podemos tocar pela fé, hoje podemos desfrutar pela vida do teu Espírito dentro de nós. Aleluias! O Senhor não nos deixou órfão, o Senhor não nos deixou abandonado. Nós não estamos aqui abandonados nessa terra, nós estamos aqui alegres, somos o teu povo, somos a tua igreja, somos a tua noiva, somos o santuário do teu Espírito, somos os muitos filhos, aleluias. Hoje nós estamos aqui, Senhor, tomados de um senso profundo de privilégio. Fale com cada vida, Senhor, fale com aquela mulher, aquele homem que está aqui nesta manhã, com o coração afligido, desanimado, frustrado. Quantos estão aqui nesta manhã e pensaram em retroceder, mas que o Senhor possa ir ao encontro deles nesta palavra, aquilo que o Senhor disse para Pedro: Satanás vos requereu peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu és o sumo sacerdote que roga diante do Pai para que nós não venhamos perecer. Abençoa a tua filha e o teu filho nesta manhã, no nome de Jesus, amém.